A notícia não é nova, e eu até demorei um pouco pra falar sobre, mas eu queria falar sobre ela. Que é sobre esses rumores. E até foi bom eu demorar um pouco, porque todas as notícias envolvendo Fórmula 1 e Indy, dá uns 2 dias, alguém chega lá e fala, é fake. Essa aqui ninguém falou até agora que é fake. Ninguém até agora soltou ali uma confirmação de que é fake. Então dá pra gente se basear de que aconteceu pelo menos os contatos. Que é o fato do Colton Herta poder ir pilotar na Fórmula 2 em 2026. O Colton Herta poderia fazer a transição da Indy para F2 em 2026. Isso é muito insano de pensar, né? O cara ir da Indy para F2. Mas ele mesmo se colocou nesse buraco e essa é a verdade. O Colton Herta, ele já teve esses rumores, né? O namoro com a Fórmula 1. Foi em 2022 para a temporada de 2023, de que ele poderia pilotar na Racing Bulls. Só que ele não conseguiu os pontos da superlicença necessários. Ele precisava terminar em 5º lugar na época, se eu não me engano, para conseguir os pontos. Ele não conseguiu fazer isso e acabou com o rumor. Mas o Herta teria aquele interesse. E talvez ele nunca engoliu isso. Talvez o Colton Herta nunca tenha engolido esse desejo de ir para a Fórmula 1. Essa vontade de ir para a Fórmula 1. O Colton Herta, dos pilotos da Indy hoje, parece, ou pelo menos demonstra ser o piloto com esse maior interesse de experimentar correr de Fórmula 1. E ele entende também que se ele fosse pra F1 hoje, ele ia ser, né, esse beacon, né, o sinalizador, é que eu esqueci, tem uma palavra melhor em português, mas esse farol, não é tão boa ainda, mas tudo bem. Esse farol dos Estados Unidos na Fórmula 1. O piloto americano que for pra F1 e der certo, vai ser esse farol. Porque a Fórmula 1 tá crescendo em popularidade nos Estados Unidos, e se tiver um piloto americano decente lá, ele vai atrair esses olhares. Isso aumenta muito a visibilidade dele, ele sabe disso. Então, pelo menos ele é o único que deixou a entender esse interesse de que ele talvez queira ir pra Fórmula 1. Mas não deu certo. E continua, esses rumores nunca morreram. Sempre ficaram, tipo, marolinha ali no mar, sabe? Tipo, Herta na Fórmula 1, acabou. Herta na Fórmula 1, acabou. Sabe, assim, só, não tem nada. E muito por culpa dele mesmo. Porque ele poderia ter tirado a superlicença mais uma vez nesse ano. Ano passado ele foi vice-campeão da Indy. Esse ano ele precisava terminar de novo, acho que em 4º lugar, 5º, 6º, 7º. Tipo, ele podia terminar muito mal no campeonato ali, considerando pra alguém que foi vice-campeão no ano passado, que ele conseguiria superlicença. E, de novo, ele pipocou. E não vai conseguir a superlicença. Ano passado o cara foi vice-campeão e esse ano ele vai terminar o quê? Nem lembro a tabela da Indy aqui, vamos ver ao vivo. Mas é inacreditável, porque ele facilitou a vida dele mesmo. Isso é muito Colton Herta. Ele facilitou a vida dele. E depois ele mesmo complicou a vida dele. Cadê? Colton Herta tá em... Colton Herta tá em 6º lugar. Ele precisa terminar em 5º esse ano. É verdade, acho que esse ano que ele precisa terminar em 5º eu confundi. E tem mais uma corrida na temporada e ele tá 53 pontos atrás do Kirkwood, que é o 5º colocado. Ele se colocou numa situação complicada de novo, cara. Exatamente, ele precisa terminar pelo menos em 5º lugar com os pontos que ele tem hoje na superlicença pra conseguir. E ele não vai conseguir. Ele tem que vencer a corrida e o Kirkwood, sei lá, o Kirkwood explodir, eu não sei. É a única explicação, porque na Indy todo mundo ganha ponto, né? Mas eu sei que se você ganha a corrida, você ganha muito ponto. Se você ganha a corrida, você ganha 50 pontos. Aí você tem pontos também por liderar o maior número de voltas, você tem pontos por ter liderado uma volta, sim. Você tem outras formas de fazer ponto na Indy também. Mas, cara, o Kirkwood vai fazer ponto. Só se o Kirkwood explodir que ele não pontua nessa corrida, tá ligado? Na última etapa da Indy. Então, mano, o Herta mesmo se colocou nesse buraco, sendo que depois de ser vice-campeão mundial, ele não conseguiu terminar no top 5 nesse ano. E agora ele vai pra F2, beleza. Só que pra mim isso aqui é uma grande oportunidade dele queimar o próprio nome. Hoje, apesar de eu achar isso bizarro, ele é o piloto mais bem pago da Indy. Ele recebe mais que o Palou, tetracampeão da categoria, ter um salário menor que o Colton Herta. Eu entendo o seu objetivo de ir pra Fórmula 1. E se é o que você quer, lute por ele. Tá certo. Mas você vai dar esse passo pra trás de você estar numa categoria que você é o piloto mais bem pago, que você vence corrida ocasionalmente, pra você ir pra Fórmula 2, ter a chance de queimar o seu nome na F2, porque imagina ele chega lá e leva um pipoco no Rafa Câmara da vida. Se ele chega na F2 e queima o nome dele, perde pra um Rafa Câmara da vida, por exemplo. Ele não é campeão na categoria. Ele vai queimar o nome dele, se ele fizer isso. Eu acho muito arriscado. Pra mim, o melhor caminho que ele poderia fazer é: tenta os pontos na Indy. Mais um ano ali. Conseguiu os pontos, vai e fecha com uma equipe de Fórmula 1. Beleza. Cara, esse caminho
de ir pra Fórmula 2, tentar disputar o título da Fórmula 2, ele coloca uma pressão desnecessária nas costas dele, porque, cara, você chega como um piloto da Indy, que foi vice-campeão mundial em 2024, se você chega na F2 e não amassa essa categoria, não vence ela, meu irmão, você tá colocando uma pressão completamente desnecessária nas suas costas. De que você tem que chegar lá e você tem que vencer. Você tá chegando com um monte de moleque que tá chegando da F2, tudo bem, tem uns malucos lá que já tinha idade pra tá em outro lugar, né? Tá fazendo hora extra na Fórmula 2, mas tudo bem. É um bando de moleque chegando da F3, um bando de moleque em segundo ano de Fórmula 2 tentando disputar o título. E o Colton Herta tá ali com quantos anos nas costas tá o Colton? 25, 26 ele deve ter? Não sei. Ele tem 25 anos. E o maluco de 25 anos chegando ali. Tudo bem que a idade não é, tipo assim, pô, a própria idade do Drogovic é essa, mas o Drogovic foi campeão em 2022 da F2, né? Faz tempo, sabe? Então, cara, eu não sei se eu concordo com esse movimento. Eu acho o movimento, se for verdade, extremamente arriscado, um movimento extremamente desnecessário por parte do Colton Herta. E que só coloca uma pressão nas costas dele. Você quer ir pra Fórmula 1, beleza. Conquista os seus pontos lá na Indy, irmão. O Colton Herta tá com 31 pontos pra... Ih, então calma. Se ele tá com 31 pontos, eu fiz as contas erradas. Eu achei que ele tinha... eu tava na cabeça... eu tava com a conta errada na cabeça. Então, se tiver correto que ele só tem 31 pontos, ele precisava terminar em quarto lugar na Indy. Pra poder conseguir a pontuação necessária. De qualquer jeito, a pontuação dura por mais de 2 anos. Se ele termina em sexto lugar que agora, ele vai pra 30 e... Ele vai pra 36. Não. Ele vai pra 37, ele perderia o ponto do ano anterior e precisaria terminar só em sexto lugar de novo no ano que vem pra conseguir os pontos necessários pra Fórmula 1. Fica mais um ano na Indy, velho. Você foi vice-campeão ano passado, você vai terminar em sexto agora. Você consegue terminar em sexto mais uma vez e ali conseguir os pontos necessários. É um caminho mais fácil pra você, velho. Eu acho arriscado e desnecessário fazer isso. Mas quem sou eu pra mandar na vida do Colton Herta, né? Ele faz o que ele quiser.